Nos bastidores das grandes descobertas da humanidade, existem personagens importantes, mas que não foram reconhecidos publicamente. É o caso do naturalista inglês Alfred Wallace. Estudos comprovam que ele escreveu a teoria da evolução das espécies antes de Charles Darwin. Um pesquisador brasileiro conta a história de vida desse cientista que morreu pobre, sem fama e glória. Todos os seres vivos são obra de Deus. Nascem e morrem pela vontade divina. Há 150 anos, era essa a visão aceita no mundo. Foi quando o naturalista inglês Charles Darwin lançou a teoria da evolução. As espécies evoluem por meio da seleção natural. Os mais fortes sobrevivem. Mas essa história envolve um personagem praticamente desconhecido, o coautor da teoria. Alfred Russel Wallace, jovem que teve uma infância miserável e iniciou suas pesquisas de campo no Brasil. O professor aposentado da USP, Nelson Papávero, doutor em biologia, escreveu sobre o trabalho conjunto apresentado por Darwin e Wallace à Sociedade Linneana de Londres, em 1858, e revela detalhes dos fatos que dariam até novela. Wallace realmente entendeu o processo evolutivo. O Darwin só falou de seleção natural nesse trabalho de 58. E mesmo depois, no ano seguinte, em 1859, quando ele publica A Origem das Espécies, é um livro que trata muito mais da origem de seleção natural do que propriamente da origem das espécies. 3 anos antes, Wallace publicou um trabalho propondo que todas as espécies vivas descendiam de um único ancestral comum. Faltava explicar como elas se diferenciam, o que fez depois. Ele foi o primeiro a notar que cada margem, em trechos largos dos rios amazônicos, era habitada por espécies diferentes de macacos. Era a base da teoria da evolução, que diz que o isolamento pode transformar 2 populações da mesma espécie em espécies diferentes. Uma população de animais ou plantas, livremente entrecruzando, ocupando uma certa área geográfica, isolada totalmente por barreiras físicas de outras populações. Eles vão sofrendo pequenas mutações, algumas vão sendo eliminadas por seleção natural, outras se fixam e mudam a morfologia da espécie. Wallace chegou ao Brasil em 1848 e passou 4 anos viajando pela Amazônia. Às margens dos rios Amazonas e Negro, coletou várias espécies de bichos e plantas. Quando ele estava voltando para a Inglaterra, aconteceu um desastre. O navio Ellen, onde ele viajava, incendiou e ele perdeu quase todos os desenhos e anotações que tinha. Mesmo assim, isso não impediu que ele escrevesse livros interessantíssimos com saborosos relatos sobre tudo o que encontrou, o ambiente que tinha aqui, a nossa rica biodiversidade e detalhes sobre as culturas cabocla e indígena. Nos livros da biblioteca do Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo estão os desenhos de Wallace, principalmente dos peixes amazônicos. Grande parte da viagem foi feita com Henry Bates, que também se tornou um naturalista importante. Eles tinham 20 e poucos anos, eram apaixonados pela natureza e pagavam a viagem enviando material para as coleções europeias. O Wallace já veio para o Brasil pensando em testar hipóteses sobre a origem das espécies. Darwin, cientista renomado e membro da aristocracia, ainda não tinha publicado nada sobre o assunto. O Darwin, depois que voltou da viagem do Beagle, fez a circunnavigação através de todo o mundo, ele mesmo conta que ele começou uma série de caderninhos em que ele anotaria fatos sobre a origem das espécies. A verdade é que passavam os anos e ele nada. Em ciência não basta ter uma ideia brilhante, é preciso publicá-la para garantir a autoria. E os membros da Sociedade Linneana já estavam alertando Darwin, escreva logo, porque Wallace, que tinha passado os últimos anos coletando espécies no arquipélago onde hoje fica a Indonésia, está chegando perto. Em 58, Wallace faz a bobagem da sua vida. Ele tem um ataque de malária, internate lá no Molucas, lá no fim do mundo, e no delírio da febre de noite ele sonha com a seleção natural. E ele faz a bobagem de, em vez de mandar diretamente para publicar na revista, ele manda para o Darwin, que todo mundo dizia que estava trabalhando nisso há muito tempo.
Pesquisadores contam que Darwin recebeu o relato de Wallace, ficou surpreso porque a síntese do assunto era ótima e fingiu que a carta chegou um mês depois para ganhar tempo para escrever sobre a evolução. Apresentar em conjunto os trabalhos para a Sociedade Linneana de Londres foi o jeito encontrado para que ele, que era um cientista de maior prestígio, fosse considerado o pai da teoria. Wallace continuou a carreira de naturalista, escreveu vários livros, inclusive sobre darwinismo. É considerado o pai da biogeografia, ciência que estuda a distribuição geográfica dos seres vivos. Morreu aos 90 anos. As últimas fotos mostram que ele continuava em contato com a natureza. O Wallace teria tido uma vida diferente, talvez, se ele tivesse recebido esse crédito pelo trabalho? Não? Ele era meio naturalista de campo, gostava disso, família humilde. E continua fazendo isso aí? Continua fazendo o resto da vida e depois o Darwin, talvez com uma dorzinha de consciência, conseguiu uma pensão da Rainha Vitória de 100 libras ao ano. Para ele? Para o Wallace. Um dos autores maldosos anti-Darwin diz que era o que ele gastava por mês de carne. Para quem tem acesso à internet e quiser rever alguma reportagem, é só visitar o site do programa. Anote aí o nosso endereço eletrônico: www.tvcultura.com.br/repórter-eco. E antes de encerrar o programa de hoje, fique com o conselho do preparador físico Nuno Cobra, para quem pretende adotar um modo de vida mais saudável. Se você acordasse e fosse caminhar, sua vida iria mudar e seria uma pessoa mais feliz. A gente se encontra no próximo Repórter Eco. Até lá!